Olá, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre a prevenção de lesão por pressão. É um dos protocolos do Núcleo de Segurança do Paciente que nós temos aqui na nossa instituição. Você sabe o que é e como a lesão por pressão pode ocorrer? Também conhecida como úlcera por pressão ou escara, a lesão por pressão acontece quando a pele é pressionada entre o osso dentro do corpo e uma superfície externa, como por exemplo uma cama ou uma cadeira. Em casos de pressão prolongada, ocorre a interrupção do fluxo de sangue, e isso pode acarretar consequências graves, como uma ferida superficial ou muito profunda. Além disso, podem estar infectadas, ocasionar sérios problemas de saúde e até a levar à morte. Essas lesões podem ocorrer em pessoas que utilizam dispositivos médicos, como sondas, tubos, drenos, talas, entre outros, caso estejam mal posicionados ou mal fixados. E também por qualquer situação que impeça uma pessoa de sentir dor, se movimentar ou mudar de posição. E em quais locais podem ocorrer e como faço para identificar sinais desta lesão? Geralmente, elas aparecem em áreas de maior apoio da pele, as proeminências do osso, ao sentar-se, deitar-se ou nos calcanhares. Muitas vezes têm uma cor diferente ou mais escura que a pele normal e não desaparecem. O local de pressão pode ficar quente e doloroso. Então, a lesão por pressão são danos localizados na pele ou no tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão prolongada do corpo, né, contra um colchão, uma superfície, força de cisalhamento, que é o paciente, que é quando o paciente escorrega no lençol e deixa aquela pele dobradinha, conforme está mostrando aí na foto. E a fricção, que é o atrito da pele contra o lençol, muitas das vezes dobrado. Nessa imagem embaixo aí também nós podemos ver os locais de maior acometimento de lesão por pressão. Então, é os locais que a gente tem que ficar bastante atento. O objetivo desse treinamento é reduzir a incidência de lesão por pressão adquirida durante a hospitalização. E os específicos são identificar e classificar os pacientes com risco de úlcera, implementar ações preventivas nos pacientes com risco de úlcera, identificar precocemente as lesões em estágios iniciais, né, que quanto mais inicial estiver, mais fácil da gente regredir essa lesão, avaliar, tratar e evoluir as lesões instaladas. Agora vamos falar um pouquinho das atribuições de cada profissional na prevenção de lesão por pressão. As atribuições do enfermeiro: identificar e classificar os pacientes com risco de lesão por pressão, realizar a prescrição de ações preventivas, verificar o estado de conservação dos dispositivos de mobilização e de redução da pressão e encaminhar para reparos ou substituição, registrar o risco de úlcera através de placa de identificação à beira-leito, prescrever a terapia tópica e o período de troca de curativo, avaliar e evoluir a lesão, notificar os casos de lesões por pressão, seja estágio 1, 2, 3, 4, ou também as lesões que são importadas, né, tanto de casa quanto de outra instituição, capacitar, supervisionar, orientar e monitorar a equipe de enfermagem quanto à adesão às medidas de prevenção e tratamento de lesão por pressão. Atribuições do técnico de enfermagem: comunicar ao enfermeiro qualquer sinal de lesão por pressão para que possa ser notificado e avaliado, né? Implementar e checar o plano de intervenções de prevenção e tratamento prescrito pelo enfermeiro, né? Porque o enfermeiro ele deve prescrever os cuidados e o técnico ele deve implementar e checar essas intervenções que foram prescritas. Realizar o curativo da lesão por pressão conforme foi orientado pelo enfermeiro. Registrar as características da lesão no prontuário através da evolução. Comunicar ao enfermeiro qualquer alteração da lesão, né, e não conformidades observadas. Atribuições do médico:
monitorar e intervir nos fatores intrínsecos e sistêmicos do paciente que predispõem o risco de lesão. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Realizar o debridamento cirúrgico das lesões por pressão em casos de estágio 3 e 4, com complicações e sem evolução, né? Aquela lesão que está fazendo curativo, mas não está evoluindo, uma cicatrização. Intervir nos casos diagnosticados ou suspeitos de lesão por pressão no estágio 4 para investigação de osteomielite. Solicitar a cultura microbiológica da lesão quando observados sinais sugestivos de infecção. E prescrever uma terapia antimicrobiana sistêmica quando for indicado, né? Atribuições do nutricionista. Realizar a consulta nutricional para identificar os pacientes com fatores de risco nutricional. Adequar a prescrição dietética, incluindo a suplementação de acordo com a necessidade do paciente. Acompanhar os exames laboratoriais para avaliação bioquímica e nutricional, né, quando tiver exames de proteínas totais, frações, glicemia, vitaminas e hemograma. Realizar a evolução clínica e nutricional dos pacientes com risco de úlcera instalada e adequar uma prescrição dietética se necessário. Acompanhar os pacientes com risco de lesão por pressão e adequar a prescrição dietética por via oral ou, se necessário, por catéter enteral. Atribuições do fisioterapeuta. Promover e participar do plano de trabalho para prevenção de lesão por pressão referente às ações de mobilização do paciente, de redução da sobrecarga tissular e de utilização de superfícies especiais de suporte da movimentação. Agora, então, nós conseguimos ver que a prevenção de lesão por pressão, ela é de um cuidado multidisciplinar, né? Toda a equipe, ela precisa estar ali interagida para tratar e prevenir, né, essas lesões. Agora vamos falar sobre a identificação e a classificação dos pacientes com risco de úlcera. A identificação e classificação dos pacientes, ela é obtida pela aplicação de uma escala, que a gente chama de escala de Braden, que é usada em adultos, e também tem a Braden-Q, que é indicada para crianças, né? Crianças de 29 dias a 13 anos de idade. A gente ainda não está utilizando, mas brevemente nós vamos implantar. As escalas de Braden, elas devem ser aplicadas em todos os pacientes hospitalizados na admissão e a cada 3 dias. Pode ser feita todo dia? Pode ser feita todo dia, ótimo. Mas, no mínimo, a cada 3 dias, conforme o protocolo institucional. E isso é avaliado no prontuário. A classificação do score de risco obtido nas escalas deve ser registrado na placa de identificação à beira-leito e no prontuário do paciente. Então, é através dessa escala, do preenchimento dessa escala, que a gente obtém o score de risco, né? Se é risco moderado, leve, nós vamos falar de cada um deles. A placa de identificação que nós estamos utilizando hoje em dia é essa que está em cima, esse pequenininho quadradinho, né? Que a gente usa essa amarelinha, a gente vira quando o paciente está em risco, a gente vira essa plaquinha. Mas em breve a gente já está em orçamento de colocar essa placa de vidro, uma placa com esses adesivos com todas as identificações de risco, vai ser colocada no quarto do paciente para uma melhor comunicação com a equipe, mas enquanto a gente não coloca esse novo protocolo, a gente continua usando o que a gente tinha antes. Lembrando que precisa de fazer escala não só para documento, mas para realmente identificar esse risco, ir lá no quarto do paciente, virar a plaquinha para que todos saibam que aquele paciente ele tem um risco de úlcera por pressão, né, de lesão por pressão. E aí, todos que vão passar lá vão ver essa plaquinha e vão implementar medidas de prevenção. Princípios da prevenção de lesão por pressão. As medidas de prevenção, elas são baseadas nos princípios do cuidado com a pele, redução da sobrecarga tissular e utilização de superfícies especiais de suporte, cuidados com a hidratação e a nutrição, e a educação em saúde, né? Quando a gente coloca essa cultura de prevenção, todos trabalhando junto, a gente consegue melhorar nossos resultados. Medida de prevenção
de lesão por pressão quando o paciente tem risco leve. Então, o paciente tem um risco leve, o que a gente vai fazer? Manter os lençóis da cama limpos, secos e esticados, sem dobras ou costuras em contato com a pele, após os atendimentos assistenciais, né? Então, você deu banho ou trocou o paciente, a gente sempre bota aquele lençol em cima, né? Ali, tipo oleado, né? Então, tomar muito cuidado com as dobrinhas, botar a costura para fora, né? Para a gente não causar esse atrito ali com a pele do paciente. Não expor o paciente ao frio, proteger a pele sobre dispositivos que causam pressão, né? Então, às vezes o paciente está cheio de dispositivo, tomar cuidado com esses dispositivos, porque eles podem também fazer pressão. Inspecionar a pele sobre as áreas suscetíveis de desenvolvimento de úlcera, né? Então, avaliar aqueles pontos de maior frequência de acometimento de lesão, avaliar constantemente aqueles locais para poder fazer uma descompressão ali. Hidratar a pele do paciente, manter o paciente limpo e seco, não massagear a pele sobre proeminências ósseas em banho ou na aplicação de soluções do creme, quantificar, qualificar a aceitação da refeição e de líquidos, registrar em prontuário, auxiliar a mudança de decúbito e ou movimentação no leito, né? Então, a gente pode ver aí que engloba uma equipe multidisciplinar nesse cuidado. Nas medidas de prevenção de lesão com risco moderado, nós vamos manter todos os cuidados do risco leve e ainda acrescentar essas medidas. Manter os mesmos cuidados, né, do risco leve, realizar mudanças de decúbito, lateral direito, dorsal, lateral esquerdo, no máximo a cada 2 horas. Se o paciente tiver, né, mais acordadinho, ele pode ajudar a gente a fazer isso, explicar isso para ele, e ele pode fazer até com a ajuda do acompanhante. Posicionar o paciente em decúbito lateral com o apoio de um travesseiro entre as proeminências ósseas ou entre áreas de corpo com maior pressão com o colchão. Utilizar o colchão pneumático. Orientar os pacientes, né, que conseguem promover essa mobilização a elevar a região ali glútea com o apoio dos membros superiores a cada 15 minutos para aliviar a pressão. Lembrando que a gente está falando do risco moderado, normalmente esses pacientes com risco moderado são aqueles pacientes que ficam muito na cama, porém não têm uma mobilidade zero, né? Igual os pacientes que estão em ventilação mecânica, sedados, né? Então, eles conseguem, os pacientes que estão nesse tipo de risco, eles conseguem sim fazer alguma mobilização ali. Então, eles têm que ser orientados a fazer isso para poder prevenir. Posicionar coberturas protetoras na pele sobre proeminências ósseas que estão sujeitas à força de fricção e cisalhamento, né? A gente utiliza algumas medidas e vamos falar delas mais para frente. Medidas de prevenção de lesão por pressão no paciente com risco alto. Nós vamos manter todos os cuidados citados nos demais riscos, né? Tanto do leve quanto do moderado, porém com uma monitorização do paciente ali com maior frequência e o cumprimento dessas ações com maior responsabilidade, né? Com maior comprometimento, né? Porque esses pacientes de risco alto, eles sim devem estar ali, ó, de olho, porque esses têm um risco muito alto de estar acontecendo, sendo acometido por lesão por pressão. Então, vamos falar sobre as estratégias de prevenção de lesão, né? Nós temos aí um compilado de imagens que define algumas das medidas que a gente pode utilizar. A gente pode usar o reloginho para controle de mudança de decúbito. Aí tá mostrando também as formas que a gente pode utilizar de travesseiro, de cobertores, para poder auxiliar essa mobilização do paciente. Podemos usar filme, hidrocoloide, coxim, protetores de proeminências ósseas,
hidratação do corpo, manter o paciente ali também sempre limpo na hora o paciente que está em uso de fralda, manter sempre limpo e seco também é uma medida preventiva muito importante. Falando um pouquinho sobre a avaliação da lesão por pressão. Lembrando que esse treinamento, o foco é a prevenção, então nós não vamos falar muito sobre tratamento, mas a gente precisa aprender a avaliar essa lesão. Ela deve ser avaliada quanto à característica e a pele adjacente, aquela pele ao redor ali. E tudo que você observar precisa ser registrado no prontuário. No estágio 1, acontece uma hiperemia, geralmente sob uma proeminência óssea, e a cor da pele ela difere da cor da pele ao redor. Mas essa pele ela continua íntegra, com um eritema ali que não embranquece, né? Então, assim, quando você ajoelha no chão, na hora que você levanta, você vê que ali o apoio onde você estava no chão, aquela pressão ali, fez aquela hiperemia no seu joelho, né? Mas dá alguns segundinhos, aquela hiperemia ela some. No caso do estágio 1, quando você vira o paciente, tá aquela vermelhidão, você observa por um tempo. Se aquela vermelhidão, aquela hiperemia, ela não passar, já é uma lesão em estágio 1. No estágio 2, há normalmente uma perda parcial ali da espessura da pele, envolvendo a epiderme e a derme. Em ambas as superfícies se apresenta como uma abrasão, uma bolha ou uma craterinha ali rasa, né? Ou seja, no estágio 2 é aquela lesão do estágio 1, mas que já rompeu a pele, né? Já rompeu a barreira ali da pele. Já abriu, a bolha estourou, né? Então ali já é um estágio 2. No estágio 3, há uma perda da espessura total do tecido e a gordura subcutânea pode ali estar visível, mas não acontece a exposição óssea de tendões ou músculos, né? Então você vê que já está uma úlcera mais profunda, porém ainda não visualizando ossos, né? No estágio 4, há uma perda da espessura total do tecido com exposição de fáscias, ossos, tendões e músculos. Você já consegue ver ali os músculos do paciente, já está bem profunda. Essa é considerada uma lesão em estágio 4. Nós já falamos então sobre o estágio 1, 2, 3 e 4, mas existe algumas lesões também que não se adequam a esses estágios, né? Então, vamos falar um pouquinho delas. A lesão por pressão não estadiável é aquela perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível devido à cobertura densa de esfacelo ou escara. Observem a setinha aí no lado direito de vocês, que tem aquela espessura, aquela coloração mais escura ali, que você sabe que aquilo ali já está acometido toda aquela parte interna, porém você não consegue avaliar a profundidade dessa lesão porque existe essa camada aí cobrindo a lesão. Então a gente chama de lesão por pressão não estadiável. Na lesão por pressão tissular profunda, ela é uma pele intacta, a pele está intacta como se fosse no estágio 1, só que ou não intacta, podendo estar um pouquinho vermelho escura, mas ela é uma descoloração mais amarronzada, roxa, que você vê que tá fechado ali, mas tem alguma profundidade aquela lesão, a gente considera como lesão por pressão tissular profunda. Então, podem ver a setinha aí que tá uma pele intacta por cima, porém se avalia, você sabe que aquilo ali tem alguma coisa a mais ali por dentro, porém não chegou a abrir. Na lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, há uma hiperemia e a lesão abrasivas mais profundas, né? Quando tem uma lesão interna, né? Você está usando algum dispositivo interno e acontece essa lesão e acaba que a gente não consegue avaliar. Agora vamos falar, como eu disse, só um pouquinho sobre o tratamento, né? O tratamento de lesão, o tratamento tópico de lesão é bastante extenso, precisa ser feito um treinamento específico para esse tipo de treinamento, mas a gente precisa de citar aqui que existe, né? O tratamento tópico é a avaliação diária
do enfermeiro, ele avalia e prescreve esse tratamento. Procedimento de limpeza e debridamento quando for indicado e aplicação de terapias tópicas indicadas. No tratamento sistêmico, como eu disse que a gente ia falar um pouquinho mais sobre isso, ela deve ser voltada ao tratamento de controle dos ajustes dos fatores intrínsecos do paciente, diretamente ou indiretamente, que interferem, né, no processo da cicatrização. Então, a gente avalia o tratamento externo, né? O paciente precisa de estar desnutrido, a gente trata essa desnutrição, né? Indiretamente vai ajudar na cicatrização dessa lesão. O paciente está sedado, obviamente que depende de uma série de situações, mas conforme a gente vai acordando o paciente, fazer a mobilização precoce desse paciente, a gente tira esse fator, né, de risco do paciente e automaticamente isso interfere na cicatrização da lesão. Então são todos os fatores externos, intrínsecos, que auxiliam nesse tratamento. A análise laboratorial também é uma ferramenta indicada para critério de avaliação do processo cicatricial da lesão e um guia de adequações nutricionais e metabólicas, né? Então, não olhar o tratamento da lesão como um tratamento apenas tópico, né? Mas uma lesão como um tratamento do paciente como um todo, com o objetivo de tratar aquela lesão. Orientações importantes. O registro da avaliação e da lesão por pressão no prontuário do paciente é de fundamental importância para o segmento do cuidado prestado em suas diversas etapas. O registro da lesão deverá ser realizado diariamente no prontuário do paciente ou todas as vezes que se fizer necessárias pela equipe de enfermagem. Registrar a cada troca de curativo, bem como as características da lesão por pressão. Descrever os procedimentos realizados durante o curativo, qual a técnica de limpeza que você utilizou, qual a cobertura que você utilizou na ferida e como a lesão foi ocluída, né? O curativo secundário ali que a gente coloca. Vamos falar um pouquinho sobre a notificação da lesão. As notificações elas são feitas eletronicamente via sistema CISART. Vou mostrar um videozinho como que faz essa notificação. Qualquer um pode notificar, técnico, enfermeiro, nutricionista, qualquer um que avaliou ali o paciente, viu que o paciente está com o início de uma lesão, notifica essa lesão para a gente. Então, vamos lá aprender como faz uma notificação de um evento adverso. Lembrando que evento adverso pode ser qualquer coisa, lesão por pressão, flebite, queda, erro de medicação, reação adversa de alguma medicação, reação adversa na hemotransfusão, enfim, são muitos eventos adversos e na dúvida, faça a notificação. Estamos aqui com o CISART aberto, né? Aqui nessa abinha aqui embaixo tem essa, ó, a setinha, tem essa telinha, esse negocinho lá verdinho aqui. Você entra clica nessa telinha e aí já vai abrir a tela. Você vem aqui em nova mensagem e aí vai abrir essa tela. Como que faz para colocar o nome? Nesse você vai apertar F2. Vai abrir essa janelinha, você vai começar a digitar o nome da pessoa que você quer notificar, né? Que você tá notificando para mim, que sou, né? Eu, Lucila, que sou do núcleo de segurança do paciente, né? Então, vai notificar para mim. Aí você clica, tem alguns cadastros no nome aqui. O meu cadastro atual é o 625. Então, você dá 2 cliques aqui no 625, já vai o meu nome lá, certo? Daí, aqui no assunto, você vai colocar exatamente o que aconteceu. Então, no caso, vou dar um exemplo aqui, uma LPP, né? E aqui embaixo, você vai descrever todos os dados.
nome do paciente, data de nascimento, data, prontuário, e aí se aconteceu a flebite, a lesão por pressão, paciente apresentou lesão por pressão, grau tal, no cóccix, ou o paciente foi admitido com lesão por pressão, ou flebite, você vai descrever, se for uma flebite, você vai escrever flebite aqui, vai descrever flebite, o que aconteceu, qual a data da punção, se estava vencido, se não estava, enfim, todos os dados que você puder auxiliar na análise dessa notificação, é bom que você coloque aqui, certo? E aí depois é só clicar e aí a notificação já cai aqui para mim. Na dúvida, gente, sempre notifique. Tá com dúvida também? Estou disponível, todos os dias eu passo nos setores, só me perguntar, ok? Deve ser registrado os dados completos do paciente, né? Nome, prontuário, como que o paciente estava, né? Todos os dados que você puder colocar ali ajuda. E se já apresentava lesão na admissão também, isso é importante para saber se essa lesão foi adquirida na internação hospitalar ou se ele já veio de casa. Deve ser registradas as medidas preventivas que foram realizadas antes do surgimento da lesão, né? Então, registrar nessa notificação o que você estava fazendo para evitar e também o que você fez depois que você observou, né? Deve ser registrado a conduta adotada para tratamento. Deve ser registrado também todas as ações realizadas para melhoria da qualidade da assistência prestada, identificando as possíveis causas do surgimento da lesão. Então, não existe ninguém melhor do que vocês para analisar essas lesões, porque é vocês que estão ali na ponta, né, atendendo o paciente, é você que sabe o que vocês fizeram para poder prevenir essa lesão. É mais fácil para vocês recolherem esses dados do que a pessoa que vai fazer essa análise, porque ela está externa, né? E a gente depende totalmente do que vocês evoluem no prontuário, né? E também numa conversa posterior, mas na hora da notificação ali, você estava de cara com o paciente, então você sabe todos os dados. E é importante que coloque isso na notificação. Então, esse foi o treinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês absorvam todos esses ensinamentos, né? E que a gente possa regredir o número de lesões por pressão institucionais, né? A gente só consegue fazer essa prevenção de lesão se tiver toda a equipe empenhada em prevenir essa lesão por pressão. Conto com a ajuda de vocês e qualquer dúvida ou sugestões podem ser colocadas no questionário que vocês vão responder a seguir. Muito obrigada!